Olá, amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez em nosso canal Evangelho no Lar Online. Esta é a nossa 7ª aula de 14. Serão 14 aulas que estaremos publicando toda segunda-feira às 20 horas da noite. Para o melhor aproveitamento do interessado, sugerimos que se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho, assim serão avisados um pouco antes do início de cada uma das aulas. Os vídeos permanecerão lá gravados indefinidamente, podendo ser gravados, copiados, estudados toda vez que o interessado assim desejar. Qualquer dúvida com relação às nossas aulas, sugerimos que o interessado anote as informações, as perguntas, os comentários na parte própria do YouTube e assim que for possível responderemos a todos. Lembramos por fim que esse nosso curso de 14 aulas tem por fundamento, tem por base o contido na obra da editora Alta de Souza, no caso o livro Passe, Caridade Ensinada por Jesus. Finalmente lembramos àquele que chega pela primeira vez agora na 7ª aula, que esta aula é a sequência de outras anteriores e que o melhor aproveitamento deste curso depende da sequência correta, da primeira até a 6ª aula. E, sem mais delongas, vamos seguir para a nossa 7ª aula e aí vem o nosso slide de abertura. 7ª aula, qualidades morais do passista. Até aqui estávamos estudando o passe em si, seus fundamentos, seus objetivos, a interseção do plano espiritual e assim por diante. A partir desta aula de hoje, nós vamos apreciar a pessoa física do passista. Vamos lá então? Conduta do passista. O médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. Então isso está no livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Está lá no fim já da obra dele, é o 11º livro. De novo, para aquele que quer conhecer a obra, a sugestão sempre é essa, sequência do primeiro até o fim. Assim como a gente faz em qualquer escola, começamos lá embaixo, nos prezinhos da vida, vamos para a base e só bem depois vamos chegar ao nível superior. Mesmo procedimento aqui. Então, conduta do espírita. Seguindo lá, pede-se-lhes sustentação de hábitos nobres, atividades limpas, simplicidade e humildade por alicerce de serviço. Aí podemos perceber que desde o momento que nós começamos a estudar o passe, desde o momento das primeiras aulas, que nós passamos todas aquelas informações a respeito do nosso corpo físico, do nosso perispírito, do nosso espírito, das irradiações que o plano espiritual nos manda, justamente para usufruirmos isso tudo através do passe. Entendemos nessas aulas pretéritas a função do médium passista, que na verdade é um médium de cura. Tá? Ele trabalha justamente o organismo físico e perispiritual daquele que vem assistido, daquele que se propõe a receber o passe das nossas mãos. Sustentação de hábitos nobres. Por óbvio, né? Cada um que vai num centro espírita para receber o seu passe, muitas vezes ele reconhece na pessoa do passista aquela figura do dia a dia, o dono do supermercado, o funcionário da padaria, né? O gari que varre as ruas da cidade onde a gente mora, o professor da escola. Tanta gente pode estar ali na condição de passista e pode ser que aquela pessoa será a que aplicará o passe em nós. O que nós
na condição de recebedores do passe, vamos imaginar dessa pessoa que está ali com as mãos sobre nós, irradiando. Essa pessoa, ao nosso olhar, tem bons hábitos, tem hábitos nobres, ou a gente vê ele na esquina brigando, fazendo coisas que não deveriam, às vezes envolvidos com alguns problemas aí de menos utilidade para a sociedade. Então, há uma necessidade que o passista cultive esses hábitos nobres no dia a dia, porque ali ele vai ser confrontado. Atividades limpas, o trabalho dele perante a sociedade, a simplicidade e humildade. Aquela pessoa que estará ali para nos irradiar o que o plano espiritual nos manda, deve se portar de forma humilde. Esse deve ser o princípio de serviço dele. E aí nós vamos perguntar, precisa tudo isso? Vamos seguir lá no nosso próximo slide. Influência das qualidades morais do passista. Os passistas exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Se ele é uma pessoa viciosa, vai atrair espíritos inferiores. Isso é óbvio. Com as minhas qualidades morais, eu vou me afinar com este ou aquele espírito. E se a minha qualidade moral não é lá essas coisas todas, por óbvio também que o plano espiritual mais elevado não vai usar de mim em benefício dos outros. Por quê? Porque ele vai encontrar na minha pessoa um instrumento que não lhe serve para o objetivo que ele tem de ajuda. Sigamos lá então. Qualidades que atraem os bons espíritos: bondade, benevolência, simplicidade de coração, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. Bom, como o plano espiritual que vai nos secundar na hora do passe, na verdade, a carga maior da energia que nós, como passistas, vamos irradiar ao assistido, tudo quase vem de lá. A nossa parte, nós somos um instrumento que transmite isso ao assistido. Então, com essas qualidades minhas, eu vou angariar do plano espiritual espíritos que também tenham essas qualidades. E o passe vai ter um resultado muito mais pronto, muito mais de qualidade dentro daquilo que a gente espera. E sigamos lá ainda. Defeitos que afastam os bons espíritos. Aí nós temos o passista orgulhoso, o egoísta, o invejoso, o ciumento, o que tem ódio, o que tem cupidez, o que tem sensualidade. Isso tudo está onde? Esse nosso slide está baseado justamente onde? Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E vamos seguir mais um pouco. Já no nosso quarto slide, nós vamos ver aqui outra situação que o médium passista vai encontrar no seu trabalho, né? Como passista, como aquele que pretende ajudar alguém através do passe. Responsabilidades do médium. Então, eu quero ser médium, eu estou procurando na casa espírita evoluir, quero fazer o curso de médium, ou venho aqui na internet, pelo YouTube, e tem este curso que nós estamos fazendo, mas tem outros também fazendo algo também semelhante de outras casas espíritas, e estou tentando me aprimorar. Primeiras responsabilidades que eu devo ter se eu quiser abraçar a condição de médium passista. Reforma íntima.
Sim, não importa o que nós entendamos, eu já estou evoluído, eu já estou top. É que para dar o pulinho, eu estou por engano aqui no planeta Terra, já era para estar mais elevado. E não importa a condição que nós entendamos que estamos em termos de evolução. A nossa reforma íntima é de suma importância. A nossa reforma íntima nos coloca em contato com o resto do mundo. Não existe elevação sozinho. Não existe elevação só minha. Eu já estou A elevação depende dos demais. Nós estamos num planeta, num barco gigante e vamos atravessar esse mar do universo juntos. Então, reforma íntima, voltando lá, sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Isso está no livro de André Luiz, Missionários da Luz. E o que ele quer dizer com tudo isso daí? Se eu não me preparar, não me reformar intimamente e tentar usar não só do passe, mas me aventurar, eu sou médium, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nós vamos, no máximo, fazer uma viagem nos círculos mais sombrios do plano espiritual, porque aí vai estar a nossa afinidade. Segundo ponto lá, pontualidade. Pontualidade é sempre dever, mas nos trabalhos de desobsessão assume caráter solene. Não haja falhar no serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. Isso está no livro de André Luiz, Desobsessão. Quando a gente fala de desobsessão, mas o curso é de passe. De novo, eu repetirei, o trabalho de passe é um trabalho mediúnico. O passista é um médium de cura. E nessa cura dela, nós já falamos em outras aulas, muitas vezes ela está interligada com outros espíritos. E a função do passe acaba sendo também, além da cura, de desobsessão. Lembra da aula passada? Que os espíritos têm que separar um do outro, dos que ficam lá fora, para a gente poder ser atendido, atender os dois ao mesmo tempo. Então tudo trabalha em cima disso, tá? E a pontualidade é primordial. Nós já falamos, e nas aulas de espiritismo nós entendemos bem isso. O plano espiritual se compromete conosco. Fazem aquilo que nós já falamos em aulas passadas, fichas. Eu vou estar naquele centro, eu vou estar naquela casa para fazer o evangelho no lar no dia tal, toda terça, toda quinta. Eles se programam e eles cumprem a programação. E da nossa parte que como encarnado, não nos cabe nada além de simplesmente da nossa, hoje tá bom, amanhã hoje eu não posso, amanhã eu posso. Então a pontualidade é cobrado pelo plano espiritual, e o plano espiritual reconhece as nossas dificuldades, mas se a gente não é pontual, e o plano espiritual o será, o trabalho que a gente pretende realizar não vai acontecer da maneira correta. Então eu fracassei na minha intenção de ser um bom médium passista. Sigamos lá ainda. Obstáculos naturais, viagem inesperada, moléstia grave, enfermidades endêmicas, cuidados da gravidez, embaraços periódicos das mulheres. Isso pode ocorrer? Pode. Então eu me comprometo com a casa espírita X, eu me comprometo com aquele trabalho na outra casa, eu me comprometo com aquilo, eu tenho obrigações que eu assumi porque eu assim desejei, porque entendia que poderia cumpri-las.
caso de uma viagem inesperada, precisa, não tem como fugir disso também. Nós temos o nosso trabalho, que muitas vezes exige de nós algumas ausências, moléstias, doenças. Aí que nós tivemos o período de pandemia, que consta aqui, enfermidades epidêmicas aí, que nós tivemos pandemia, nós tivemos um monte de coisas mais. Como é que nós vamos fazer numa situação dessa? Temos que ver no local onde nós trabalhamos, combinar com eles de que maneira, comunicar rapidamente com os responsáveis pela sessão. André Luiz, também no livro Desobsessão. Ou seja, a casa vai estar funcionando de alguma maneira. Aos trancos e barrancos, com epidemia, sem epidemia, nós vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível. Contamos, a casa vai contar com todos os médiuns. Então, aquele que por algum desses motivos não tenha condição de ir, de estar presente nesta ou naquela reunião, deve sim se comunicar com o centro espírita que trabalha e proceder os arranjos necessários, porque também o plano espiritual vai estar tentando se adaptar àquela ausência nossa. Lembra que nós falamos na aula passada sobre isso? E o último quadradinho desse slide. Outros obstáculos, demais obstáculos. Sustentar lealdade ao próprio dever. Vencer imprevistos que possam impedir o comparecimento às sessões iguais, como visitas inesperadas, fenômenos de clima, etc, etc. Eu estou hoje, é meu dia, sou eu que vou fazer os passes junto com mais 1, 2, 3 naquela determinada casa espírita, e quando eu estou para sair, chega a sogra, chega o vizinho, chega o amigo que há tempo a gente não vê e vem para nossa casa. Eu posso dar um jeito de ir de qualquer maneira? Essa é a responsabilidade que se nos cobram. Sim, nós podemos, tá? O amigo, a sogra, o vizinho, o parente, aquele que vem em nossa casa, com toda certeza vai estar ciente da importância desse trabalho que a gente precisa fazer, e assim nós devemos dar o jeito necessário para não furarmos os nossos compromissos. Está chovendo, está frio hoje está frio demais. Então hoje eu vou deixar, mas vai ter eu não vou, mas o outro, aquela outra pessoa, ele costuma ir e ele também dá passe. Então nós, o plano espiritual nos cobra muito isso. Não exigem, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nos cobram para que nós possamos evoluir da melhor maneira possível. Sigamos lá para o nosso próximo slide. Nesse quinto slide, nós vamos falar do preparo do passista. Então eu vou fazer o passe, eu vou aplicar o passe naquele determinado dia, naquela determinada hora, naquele determinado lugar, e como eu devo me preparar para essa tarefa importante. Então, sigamos lá, no primeiro, estudo. Com relação ao passe, o campo do estudo é vastíssimo. Como se sabe, ele tem ligações estreitas com as mais variadas áreas do conhecimento humano. Isso está no livro de Gurgel, O Passe Espírita. Nós já falamos aqui, até na aula passada foi mostrado alguns partes do corpo humano. Foi falado de André Luiz que ele é médico e por ser médico ele tem uma visão mais apurada daquilo que ele vê. O campo do estudo é infinito. Até nós chegarmos à perfeição, nós precisamos aprender absolutamente tudo. Raiz quadrada, não sei do que, no avesso, de trás para frente, sim. Física, química, sim. A forma que o universo caminha, sim. Tudo. Perfeição é isso.
O ser humano, o espírito que hoje encarna nosso corpo, é destinado à perfeição. Logo, obteremos um dia todo esse conhecimento. A pressa é sempre nossa. O começo, os estudos. Vou estudar o quê? Eu não sou nada, eu vou estudar porque eu quero ser pedreiro. Eu preciso estudar. Como é que eu estudo? Caderno, lápis? Não, você vai trabalhar com alguém, ele vai te dar lições, nós aprendemos aquilo, vamos aprender isso, vamos aprender tudo. Nós precisamos estar em constante aprendizado. Eu quero agora ser passista. Como é que eu faço? Eu olho o outro e copio o gesto que ele faz? É uma prática isso. Só que ele não está entendendo. Nós temos um curso que estamos na 7ª aula, que nem abrimos praticamente esse livro, e este é um dos inúmeros livros que abordam o tema passe, e nós estamos longe, muito longe. Próximo quadradinho lá, prece. Pelo menos alguns minutos, horas antes dos trabalhos, dedique seu companheiro ao serviço, a prece, a meditação em seu próprio lar. De novo, volta no mesmo livro de André Luiz sobre sessão. Quer dizer, eu vou sair para o passe, estou atrasado, pego o carro, puxa vida, tem gente na esquina, buzina, sai, eu chego no centro correndo, aí a sessão já começou, ou a preleção já está lá, alguém pergunta, você não quer fazer a orientação porque faltou não sei o que lá, aí você corre para fazer a orientação. Então, quando você vai aplicar o passe, nós não tivemos oportunidade de buscar esse auxílio espiritual, que é a prece. A prece, lembra, outras aulas atrás, ele é o pensamento colocado em ação. É através dela que eu vou entrar em contato com o plano espiritual. Lembrar o meu amigo espiritual que vai me ajudar no passe, olha, estou aqui, estou pronto, né? Não comi demais, não bebi demais, não fiz isso, tudo aquilo que nós já aprendemos em outras aulas, estou pronto, entrar, se possível ainda antes de sair para ir para o centro, para já ir equilibrado, para chegar no centro espírita equilibrado. E não lá dentro, nossa, agora eu vou, 2 minutinhos, sento, faço a minha prece e vou dar passe. Nós não vamos atingir o objetivo que a gente quer. Nós vamos fazer a parte externa. Nós vamos, para quem olha a gente de fora com os olhos carnais apenas, que não tem a visão espiritual, estamos fazendo corretinho. Fizemos a nossa cara circunspecta, fizemos a nossa reverência, falamos baixinho, mas o coração está a 1000. Nosso espírito está longe dali. Porque depois daquilo eu vou sair com não sei quem, vai ter o jogo do Corinthians hoje, e eu preciso assistir. A minha preocupação está nisso. Então, como é que eu vou, sem esse procedimento da prece com antecipação, me ligar ao plano espiritual? E sigamos lá outro quadradinho que eu tinha acabado de falar. Alimentação. A alimentação durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual será leve. Aconselháveis os pratos ligeiros e as quantidades mínimas. Voltamos lá, André Luiz. Lembra, nós estamos falando agora das qualidades do passista. E nós já aprendemos isso lá atrás. Se eu me empanturrar de alimento, esse alimento, enquanto eu estiver dando passe, está fazendo digestão no meu estômago. O meu organismo estará preparado para digerir tudo aquilo e não para aplicar o passe. Então, quando eu for aplicar o passe, eu estou misturando a irradiação boa que o plano espiritual está me dando. Isso se ele não entender ainda que não vale nem a pena, através de mim, usar aquela energia para aquela pessoa que está precisando. Às vezes ele me ignora num cantinho e aplica o passe através de outro passista. Isso nós vamos aprender logo mais à frente,
como funciona, e às vezes nós achando que estamos sendo o máximo em termos do passe. Então a alimentação é importante. Nós, com uma alimentação deficiente, exagerada, eu estarei remetendo ao assistido tudo aquilo que eu estou recebendo e mais tudo aquilo que estiver comigo, no meu estômago, nos meus suor, estaria transmitindo tudo aquilo. E sigamos lá ao próximo. Excessos. De um modo geral, deve-se evitar tudo quanto importa no desgaste ou perda de energias, excessos sexuais, trabalhos demasiados, alimentação imprópria, álcool, nicotina. Não precisa falar sobre isso, principalmente sobre o uso do álcool e da nicotina em passistas. Ele acaba sendo até elementar. Se a alimentação já nos dá algum problema, quanto mais essas duas coisas que acabam, hoje ainda está mais madeirado a parte da nicotina, mas a bebida ainda ela o status, não tem, a gente vai nos restaurantes para almoçar e a gente vê que há uma beleza por parte das mesas em encherem de garrafas para mostrar, nossa, como eles beberam. Virou moda. E essa moda atinge o passista também, ainda que com mais moderação, ainda que ele se resguarde mais. A bebida alcoólica, a nicotina, ele vai modificar o seu organismo, atrapalhando evidentemente um passe. Ele vai ser um passe embriagado, fora daquilo que nós vamos aprender logo mais aí, em termos de passe, e o hálito que a pessoa vai transmitir àquele que está ali à nossa frente. Excessos sexuais, trabalhos demasiados, tudo. Então, se você é um estivador e carrega aquele peso gigante e põe lá para dentro do navio e sobe, e já faz isso há algum tempo, e mesmo assim você se dedicou ao trabalho espírita, dedicou a ajudar as pessoas, esse é o seu trabalho. Então isso não é o trabalho demasiado que chama aqui. O demasiado é aquele que a gente está a mais do que deve, Então isso dá um esgotamento extra ao organismo, não é o seu normal. Então isso vai prejudicar o passe, prejudica o que vai receber, prejudica a casa, prejudica o espírito que está lhe ajudando, que ele vai ficar impotente, prejudica você mesmo. Por que prejudica? Porque eu não estou evoluindo, estou achando que estou caminhando para o progresso e ainda estou longe, nem estou me apercebendo disso. Sigamos então para o nosso sexto. No sexto slide nós vamos ver novamente, como sempre fizemos aí em outras aulas, um caso mais ou menos concreto que nos foi trazido por André Luiz. Nesse livro de André Luiz, Missionários da Luz, é o terceiro livro da série Nosso Lar. Já falei isso em outras aulas. André Luiz ficou um determinado tempo em nosso lar e gradativamente, livro por livro, ele tem mostrado a evolução dele no plano espiritual. Nesse terceiro livro, ele ainda é um aprendiz iniciante. E ele tem vindo em excursões com espíritos já mais instruídos, e neste caso aqui, ele veio com o Alexandre, que mostra aqui, num trabalho numa das casas espíritas na crosta terrestre. E aí ele mostra lá, local, Centro Espírita na crosta terrestre. O que iria acontecer nesse centro espírita? Passes ministrados nos frequentadores da casa. Igualzinho aquilo que a gente vai nas nossas casas espíritas e a gente percebe lá. Então a gente entra naquela sala, um monte de cadeirinhas, cada um senta no seu lugar, os médiuns passistas estão ali, normalmente existe um diretor, um dirigente do trabalho de passe que nos dá algumas palavras chaves, pensa em Jesus, coisas parecidas, e essa é a visão que André Luiz está mostrando para nós aqui. Ele continua lá.
dirigente espiritual do trabalho, Alexandre. Opa! Não estamos falando mais dos médiuns passistas. Nós agora estamos falando de uma outra esfera de seres na mesma câmara de passes que nós não conseguimos visualizar pela nossa imperfeição moral ainda. Então André Luiz indo lá está percebendo, está lá os passistas encarnados, estão lá as cadeirinhas, estão lá as pessoas que vão receber o passe, e quem é que está comandando aquela câmara de passe no plano espiritual? Quem está comandando é o espírito Alexandre. Junto com o espírito Alexandre existiam passistas desencarnados, 6 entidades, além do Alexandre, mais 6. Os passistas desencarnados. Eu não sei se nesse caso aí quantos tinham encarnados, se era proporcional ou não. Também leiam o livro, lá a gente vai entender. Descrição do ambiente feita por André Luiz. Esses 6 espíritos que ele fala aí, que são as entidades, que são os passistas, estão envoltos em túnicas muito alvas. Eram técnicos em auxílio magnético. Eram como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Tocavam em todos, desligando os obsessores. Atendiam aos encarnados e depois aos espíritos. Então, mostrando de novo aqui, para quem for ler o livro, que é interessante, são vários casos desses aqui, é bem sucinto isso que está sendo explicado aqui. Então André Luiz, ele vai perguntando ao Alexandre, que consegue passar essas informações para ele, conceder essa entrevista ao nosso repórter de Além Túmulo, que nos trouxe quase tudo do plano espiritual. E ele vai explicando passo a passo como aquela câmara de passe estava sendo administrada, gerida por esse espírito Alexandre, que era o responsável pelo passe lá. E nós, espíritos encarnados, ali na condição de passistas, nós temos que nos aproveitar desses espíritos que estão lá para nos ajudar a transmitirmos o passe que nós tanto desejamos àquele. Nós estamos treinando a nossa bondade ali. O plano espiritual podia fazer sozinho. Nós estamos treinando a nossa evolução ali. É uma dádiva do plano espiritual nos ter por ajudantes. Ajudantes tão fraquinhos, tão incorretos ainda. É uma dádiva deles quando eles nos ajudam a intercedermos pelo nosso semelhante. E sigamos para o 7º slide. No 7º slide, também André Luiz perguntando ao espírito Alexandre, no mesmo livro Missionários da Luz, nós vamos ver lá requisitos necessários à participação como técnicos do auxílio magnético. E aí nós não estamos falando dos médiuns passistas encarnados que nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos falando dos técnicos de auxílio magnético do plano espiritual. No plano espiritual, não basta boa vontade. Nós aqui encarnados, quando a gente se propõe a entrar numa sala de passe, se propõe a ajudar alguém, basta-nos a boa vontade. Ao contrário, no plano espiritual, não basta a eles boa vontade. Eles precisam ter qualidades de ordem superior. Eles precisam ter conhecimentos especializados. Eles precisam ter padrão superior de elevação mental contínua. Eles precisam ter grande domínio sobre si mesmo. Devem ter espontâneo equilíbrio de sentimentos. Devem ter acendrado amor aos semelhantes. Devem ter alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino.
Então está lá no mesmo slide que a gente viu agora, que no plano espiritual, essas exigências o espírito não pode fugir. Tanto é que nós estamos falando aqui, nós temos hoje André Luiz como um baluarte do ensinamento espírita, mas naquela época lá, ele não estava dando passe, ele não estava em condições de dar passe. Ele era um acordado no plano espiritual depois de tantos anos envolvido no umbral. Ele estava em aprendizado. Então os espíritos que estavam ali ajudando o Alexandre tinham que ter todas essas qualidades, ou não estariam ali na condição. Então no nosso centro espírita, tão pequenininho lá, vai 10, 12 gatos pingados assistir a nossa preleção, a gente tem um passista só, casinha pequenininha. Tem todos esses aparatos? Sim. Precisa de um espiritão desse lá para poder ajudar aquele médium? Sim. Tem que ser um espírito daquele de ordem superior, não pode ser um bom espírito. Não, tem que ser um espírito de ordem superior, com todas essas qualidades, que estará lá à disposição desse irmão que vai ser o passista. Então, quando nós nos aventuramos na ânsia de sermos um passista, estamos aqui aprendendo a fórmula, os ensinamentos necessários para sermos um passista, nós temos que ver a complexidade do plano espiritual de nos dar essa ajuda. E como eu disse agora há pouco, ajuda que eles não precisariam, eles estão nos ajudando a que nós melhoremos. Eles estão nos empurrando para o progresso através do passe, através de sermos passistas. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, parando por um determinado tempo para assistirmos uma aula como esta, ou para assistirmos outras aulas, ou para irmos no centro, é o começo da nossa evolução. Tá? Então a ajuda deles é imprescindível para a nossa elevação. Eles estão lá dispostos a nos ajudar, e para nós basta a nossa boa vontade. É isso lá. Sigamos lá então no plano espiritual. Essas são exigências a que não se pode fugir. Para os encarnados, nós, candidatos a passistas, a boa vontade pode suprir essa ou aquela deficiência em virtude da assistência espiritual. Mas também eles não podem fazer tudo por nós. Nós temos que melhorar, porque se a gente não tem qualidade moral, não tem qualidade de comida boa na barriga, não tem pensamentos bons, quer dizer, como é que o plano espiritual vai ajudar? Só com a minha presença lá? Eu preciso me ajudar para que o plano espiritual possa me ajudar. Então, quando nós nos propomos a sermos médiuns passistas, nós deixamos já de lado muitas regalias para nos propormos a esse trabalho de ajuda ao semelhante, esse trabalho de passe, de irradiação fluídica àquele que precisa. Então, o plano espiritual pode nos ajudar. Olha, ele não faz tão bem isso, mas a gente ajuda. Ele não faz tão bem aquilo, mas a gente ajuda. Vai. Mas eles vão em cima, empurrando a gente. Vai. Mas não fazem por nós. Ajudam-nos. E segue lá no último, que é mais importante, o último item lá. São muito raros os que demonstram vocação para servir espontaneamente. Está falando de nós. Nós com X. É isso. O plano espiritual vê na nossa humanidade encarnada uma raridade muito grande de seres que tenham vocação para servir espontaneamente. O nosso trabalho ainda, mesmo com os ensinamentos, mesmo participando das reuniões espíritas,
ainda o nosso serviço ainda é diminuto perante as responsabilidades que o plano espiritual espera de nós. Não, é perante as necessidades que nós deveríamos esperar de nós para o nosso progresso. E sigamos lá no nosso último slide. No 8º slide, nós temos desenvolvimento da capacidade radiante dos encarnados. Até agora eles falaram, mostraram lá no último item, né, que a gente está muito fraco ainda, a gente está muito distante dessa condição plena de sermos um passista. Mas aqui eles nos dão de novo o remédio. Eles não apenas não apontam a doença, eles mostram o remédio que nós precisamos usar para esse aproveitamento. Desenvolvimento da capacidade radiante dos encarnados. Como nós vamos ser melhores médiuns passistas. Qualidade básica, essa primeira qualidade básica que eu preciso ter: boa vontade. Eu devo ter a vontade de querer ajudar mesmo. Eu vou. Está dentro de frio, eu vou. Está chovendo, eu vou. Minha sogra querida chegou em casa, eu vou. O vizinho vai assistir o jogo do Corinthians, eu não posso assistir, eu vou. Então essa é a nossa boa vontade. Eu quero, eu me proponho, eu me esforço para ser o melhor possível. Tá? Começa por aí. Segunda necessidade nossa, elevação, porque de nada vai adiantar toda a minha boa vontade se eu continuar no mesmo estágio moral que eu estava antes. Vai ser só um peso a mais ali na sala de passe. Então, necessidade, elevação urgente. Não é possível fornecer forças construtivas se desperdiçamos nossas irradiações vitais. Como é que eu posso querer ajudar aos outros se eu mesmo estou desgastando as minhas energias vitais, às vezes com coisas bobas na nossa vida? Barreiras que impedem o auxílio. Mágoa excessiva, paixão desvairada, inquietude obsediente. São barreiras que nós temos no nosso íntimo e que nos impedem a nossa elevação. Nós temos mágoa dos outros, nós temos brigas com não sei o que, nossa cabeça está fechada ao progresso, nós fechamos a nossa mente para as ajudas humanitárias, porque os outros que tem que fazer, eu estou aqui, eu estou orando. Orar ajuda muito, mas a gente não depende ainda encarnado da situação física. Para isso nós estamos aqui encarnados, senão nós estaríamos só no plano espiritual ainda. Nós estamos aqui porque nós precisamos ainda da carne, do trabalho braçal. Terceiro, examinar as necessidades fisiológicas. E voltamos no mesmo ponto que falamos agora há pouco. O excesso de alimento produz odores fétidos, prejudicando as faculdades radiantes. O que ele nos concita a pararmos de comer? Não, nós somos, acabei de falar agora, nós ainda somos carne. Nós ainda precisamos da carne, da comida, do feijão, do arroz, do bife. Ainda nós precisamos disso. Com o passar, com a nossa evolução, nós vamos modificando esses hábitos para hábitos mais saudáveis. E se eu quero melhorar, se eu quero ser entre os demais algo melhor, eu sou um passista, eu já não sou mais o frequentador do centro espírita, eu estou aqui já querendo galgar um caminho. Eu tenho que, não é só a saber fazer, eu preciso melhorar físico e espiritualmente. Físico e espiritualmente. O álcool e os tóxicos geram distúrbios nos centros nervosos, anulando os esforços na transmissão de energias salutares. De novo, tudo isso está no livro de André Luiz, Missionários da Luz, que é um livro que deu boa parte da sustentação desta parte final da aula de hoje. A primeira parte foi mecanismos da mediunidade. Nessa segunda parte, no exemplo que foi dado para cá, Missionários da Luz. Ao
tóxicos. Quer dizer, o nome já diz, né? Se a gente precisa de ter tal e tal alimentação no nosso corpo e intoxicamos ele com outros produtos, por óbvio, isso vai ser remetido ao assistido na nossa casa e, ao mesmo tempo, eu perco, porque eu não consigo evoluir. Todo aquele trabalho, toda aquela boa vontade que eu me propus foi por água abaixo, porque eu não me policio. Então, essa é a parte que cabe a nós, na nossa evolução própria. E encerramos por aqui a nossa 7ª aula. Esperamos todos na semana que vem, nesse mesmo horário, segunda-feira, 8 horas da noite. Aqueles que desejarem comentar ou sugerir alguma coisa, peço que coloquem aí nos comentários do nosso vídeo, e que Deus nos acompanhe mais esta semana e que fiquemos todos nós sob as graças de Deus.